capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 14 até o 17. Estamos expondo o livro de Mateus, tendo em vista olharmos para Cristo, assim como Mateus está nos dizendo. O tema da mensagem de hoje é o Rei Todo-Poderoso e os Divergentes. O livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14 até o 17. A palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus terminou o seu sermão, como nós vimos anteriormente, e é dito que ele desceu do monte e grandes multidões o seguiam. Esse mesmo relato aqui, que nós vamos ver nessa noite, encontra-se também em Marcos capítulo 2, versículo 18 até o 22, e em Lucas capítulo 5, versículo 33 até o 39. Mas eu gostaria de relembrar junto com vocês, assim como nós sempre fazemos, e montar um esboço. Nós estamos montando um esboço do livro de Mateus. Mateus, como nós vimos, está proclamando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. Mateus, ele começou falando da vida de Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 4. Do capítulo 4, versículo 12 até o 25, ele vai tratar do ensino de Jesus na Galileia dos gentios. Do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vimos que se trata Jesus fala do Sermão do Monte, da lei, do governo de Cristo, que é o primeiro grande discurso aqui no livro de Mateus. E agora ele está falando do poder do governo de Cristo, de resgatar. Nós já destacamos algumas vezes, mas é importante nós lembrarmos que a sequência dos milagres, a sequência dos incidentes, diferem daquela que lá se encontra em Marcos e Lucas, porque provavelmente Mateus organiza por tópico e não por ordem cronológica. Então Mateus agora vai apresentar o poder do Rei dos Reis, o poder do Senhor dos Senhores. Aqui nesses textos nós temos o relato de 10 milagres. Já vimos que o propósito desses milagres, e é importante destacar que Jesus vai demonstrar o seu poder sobre doenças, sobre a natureza, sobre o sobrenatural, sobre o pecado e sobre a morte. Mas entre cada milagre há alguns detalhes importantes. E nessa noite, nosso objetivo é nós falarmos sobre o Rei e os seus questionadores, e continuarmos olhando com os olhos de Mateus para o nosso Senhor, para Cristo. Vamos lá, vamos começar falando sobre os discípulos de João. Nós vemos no versículo 14, dizendo assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Irmãos, é importante nós nos localizarmos aqui. Nós vimos na semana passada que o texto que estava sendo dito é que Jesus come com os pecadores. Logo em seguida, perguntaram para ele por que eles não jejuam. Interessante esse ponto, porque muitas vezes é relatado que Jesus está comendo as Escrituras. E os fariseus, como nós vamos ver posteriormente, eles têm uma rotina de jejuns obrigatórios. Mas vamos ao primeiro ponto. Onde eles estavam? No versículo 14 já nos diz onde eles estavam. Vieram depois do quê? Depois do que está sendo dito anteriormente. Porque os 3 evangelistas falam
da mesma sequência, relatam a mesma sequência, que Jesus estava em Cafarnaum. Jesus come com os pecadores, lá na casa de Levi, na casa de Mateus. Segundo ponto, quem eram eles? A Bíblia fala no versículo 14, os discípulos de João. Versículo 14 nos diz, vieram depois os discípulos de João. Aqui lemos que os discípulos de João vieram questionar Jesus. Mas Marcos e Lucas, falando sobre o mesmo texto, obrigado, eles relatam de forma diferente. Veja comigo, Marcos 2,18 diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Lucas 5,33 fala: disseram-lhes os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, comem e bebem. Veja, Lucas apresenta os fariseus falando, Marcos parece conectar os dois. Ele fala os discípulos de João e os fariseus. E vamos analisar alguns pontos, tendo em vista isso. Primeiro ponto é nós lembrarmos o que era jejum. Vamos falar um pouco sobre jejum. Nós já tratamos desse assunto lá no Sermão do Monte, mas eu quero lembrar alguns pontos importantes. Veja comigo, em Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18, voltando um pouquinho, diz assim: Jesus disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos relembrar alguns pontos? A base do ensino aqui de Mateus 6 é o versículo 1 que fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por Ele. Jesus vai falar da seguinte forma, sobre a oração, sobre a ajuda aos necessitados e sobre o jejum. Quando vocês forem fazer isso, não façam como os hipócritas, mas façam assim como eu lhes digo. Jesus nos mostrou claramente a diferença de um discípulo dele, de um súdito do seu reino, de um hipócrita religioso. E nós aprendemos na época que o hipócrita é aquele que faz tudo, cada detalhe, cada aspecto, cada ação, com foco de promover o aplauso, a atenção de pessoas. E nós vimos que hipócrita era um ator. Agora vamos para o segundo ponto. A lei no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na lei mosaica, tinha apenas um jejum obrigatório, que está lá em Levíticos 16, 29, que diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, os 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Aqui se trata no dia da expiação. O sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. Os demais jejuns eram sempre voluntários. E veremos muitos jejuns, e vimos muitos jejuns no Antigo Testamento, de pessoas jejuando voluntariamente. Citamos anteriormente, por exemplo, Davi, Daniel e tantos outros servos de Deus. Então, o jejum, biblicamente, no Antigo Testamento, significava afligir a alma. Como nós lemos, afligireis a vossa alma. John MacArthur ele afirma que jejum é uma resposta para tempos de teste, tempos de desafios, lutas e também para tempos de sofrimento e profundo lamento. Significa afligir a alma, quebrantamento, arrependimento,
comunhão com o Pai, relacionamento, buscar a Deus e se deleitar nele. Irmãos, há uma ordenança no Novo Testamento, ou para nós cristãos, jejuarmos? Não. Mas vimos anteriormente que Jesus espera que seus discípulos façam isso. Quando? Quando puder. Diferente da oração. Devemos orar constantemente, sempre, em todo momento, em todo lugar. Mas Jesus espera também que nós não façamos isso, o jejum, de forma legalista, ou por obrigação, ou como dito, para sermos vistos pelos homens, para ganharmos méritos diante dos homens. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre a seita dos fariseus. Já falamos algumas vezes sobre eles, e eles eram muitos. Mas os fariseus, eu quero que você lembrem, nós falamos anteriormente também, que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, obrigatoriamente. Toda segunda e toda quinta-feira. No judaísmo, ele tinha dias específicos para jejuar, e eles cumpriam isso assiduamente. É como algumas religiões atuais, como o islamismo, por exemplo, que guarda o Ramadã, que é onde eles jejuam nesse período. Mas olhando para as escrituras, nós vemos que eles faziam isso por os motivos errados. Nós vimos anteriormente. O jejum era uma coisa boa, que afligia a alma, nos colocava diante de Deus, mas eles faziam de maneira pecaminosa, para serem vistos pelos homens. Eles faziam jejuns regulares e se achavam melhores, se achavam superiores àqueles que não faziam iguais a eles. E é o caso que nós estamos vendo aqui. Vamos lembrar também sobre como que o judeu jejuava. O jejum do judeu, ele tinha coisas externas. Por exemplo, se nós olharmos na escritura, por exemplo, na prática de luto, eles rasgavam suas vestes, se vestiam de pano de saco, raspavam o cabelo, ou mesmo sentavam em cinzas, ou punham cinzas sobre a cabeça. Eram atos externos para mostrar o quê? Para mostrar tristeza, para mostrar aflição, para mostrar a angústia que eles estavam sentindo. O pano de saco e as cinzas representavam a humildade, o arrependimento do coração, buscando o perdão de Deus e a sua misericórdia. Ou seja, eles buscavam externar aquilo que eles estavam sentindo. Estou de luto, rasgavam as vestes. Mas os fariseus não faziam para esse fim. Os fariseus utilizavam atos externos, não para demonstrar o que realmente estavam sentindo, mas a Escritura diz que era para eles serem vistos, para eles serem superiores aos demais. Nossa, ó, como aquele cara, nem vou falar o nome de ninguém, ele vai aqui. Como aquele cara lá jejua, né? Como aquele fariseu jejua, nossa, ó, ele é um homem piedoso, ele é um homem de Deus, ó. Você olha para ele e você vê o brilho diferente. Eles queriam se mostrar superiores, ou seja, eles utilizavam atos externos, não para demonstrar aquilo que eles estavam sentindo, mas para serem vistos pelas pessoas, para parecerem piedosos. Eles eram hipócritas, como diz a palavra de Deus. Mas aqui nos é apresentado algumas pessoas diferentes, não é? Versículo 14 fala dos discípulos de João. João Batista ensinou muitos homens. Ele fez muitos discípulos que eram fiéis a ele e a seus ensinos. Em João capítulo 1, versículo 35 a 40, nós lemos que João estava na companhia de 2 dos seus discípulos. E quando Jesus passa, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos se levantam e começam a seguir Jesus. Um deles era André, discípulo de Jesus, irmão de Simão Pedro. E eu gostaria de analisar alguns pontos sobre os discípulos de João. O primeiro ponto é que estes discípulos aqui que nós estamos falando, eles foram envenenados. Aqui nós vemos outros discípulos de João, mas eles parecem ter sido envenenados pelos fariseus. Sem dúvida, nós temos visto que os fariseus tinham um plano
e se esforçavam maliciosamente para atrair os discípulos de João para o seu partido. Eles tinham o objetivo de produzir uma briga entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Nós vimos anteriormente que os judeus levavam muito a sério a questão da oração, a questão do jejum e a questão de ajudar o próximo. Nesse ponto, os fariseus tentam contaminar os discípulos de João, tentando tirar os olhos deles do que realmente importava. Veja, Jesus estava na casa de alguém, sentado, se alimentando, alguém que tinha sido salvo pelo Senhor, alguém que estava totalmente diferente pelo Senhor. O que o fariseu vai lá? Olha, eles não estão jejuando ali, ó. Está vendo? Eles não jejuam. Uma coisa fora do contexto, não é? Não se alegre por ele estar sendo salvo. Ó, não está jejuando, ó, presta atenção, eles não jejuam. Só ficam comendo e bebendo. E aqui, irmãos, nós aprendemos uma grande lição, uma preciosa lição. Nós temos que ter muita cautela e prudência. Homens perversos e astutos, inimigos de Deus, tentam a todo custo semear divisão entre nós por qualquer motivo. Satanás, ele é muito astuto, ele tenta a todo tempo nos atacar. Ele vai utilizar as pessoas que muitas vezes se aproximam de nós como amigos, como irmãos, ou como pessoas que se importam conosco. Eles ficam minando o ensino bíblico, focando no quê? Em coisas secundárias. Nós estamos felizes com o Senhor, nós aprendemos a olhar para Cristo, mas olha, veja lá, a parede é diferente, né? Quando nós vemos, já perdemos o foco daquilo que nós estávamos aprendendo. Eles ficam questionando os ensinos de Jesus, focando em coisas exteriores, focando em outras coisas. Mas nós devemos ter muito cuidado para que a unidade na fé não seja destruída, ou o ajuntamento de irmãos seja quebrado por conta de coisas externas. É interessante que esses assuntos de coisas externas ainda estão muito presentes em nosso meio. Paulo chamou isso de cerimônias ou rudimentos do mundo. Em Gálatas 4,3 fala: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Em Colossenses 2,8 fala: cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e suas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quantas vezes estamos focados na obra do Senhor, focados no Evangelho do Senhor, e alguém fala: tem um estudo que eu vi, diz que barba é pecado. Barba é pecado contra Deus, se deve ver. Todo aquele que tem barba não vai entrar no reino de Deus. É o que nós fazemos? Nós perdemos o foco. Vamos lá, vamos procurar na Bíblia onde que barba é pecado. Vamos procurar estudo, vamos estudar sobre essa parte. Não, nós não perdemos muitas vezes o nosso tempo. Calvino, ele afirma que isto é seguido por outro mal decorrente da meticulosidade do orgulho, quando todos os homens obrigam voluntariamente o mundo inteiro a copiar o seu exemplo. Se alguma coisa nos agrada, imediatamente desejamos torná-la uma lei, para que outros possam viver de acordo com o nosso prazer. Nós, seres humanos, somos assim. Se alguma coisa me agrada, o que eu faço? E todos façam iguais a Paulo. Faça da maneira que eu desejo, da maneira que eu quero. E nesse ponto eu gostaria de citar uma das linhas que mais tem atacado o nosso país ultimamente, principalmente agora depois da pandemia, que é os desigrejados. Eles focam nos erros que se podem encontrar na igreja. A igreja local tem erros? Muitos. Tem muitos erros. Mas ao invés de lutarmos pela igreja santa, pura, santificada na palavra, eles jogam o bebê fora. Já ouviu essa expressão? Tem uma história assim, que a banheira estava com água muito suja. Mas ao invés de jogarem água suja fora, jogaram o bebê fora junto com ela. Quando uma criança está dentro do banheiro e a banheira fica suja, o que acontece? Nós tiramos a água suja e colocamos outra. Mas o que eles fazem? Eles jogam o bebê fora, gente. Por causa de erros de algumas pessoas nas igrejas, por causa de algumas igrejas que distorcem o Evangelho, nenhuma igreja presta.
Irmãos, se nós focarmos apenas nos erros nas igrejas, nós abandonaremos ela. Se nós procurarmos só os erros das igrejas, nós vamos encontrar muitos. E muitas vezes nós vamos se frustrar com isso. Jesus nunca afirmou que a igreja nessa terra seria perfeita e sem erros. Mas, amados, eu quero que você entenda que Jesus também importa para Ele que nós estejamos numa igreja que busca fazer a vontade de Deus, que busca fazer aquilo que é certo pelas Escrituras. A igreja de Jesus na terra, ela representa o quê? O amor, a misericórdia, a graça e a justiça de Deus na terra. Imagina aqui se todos nós fossem perfeitos. Onde que nós teríamos amor, misericórdia, graça e justiça? Não teríamos. É o povo de Deus reunido que congrega e se alegra com o Rei. Essa é a igreja de Jesus, onde os discípulos do Senhor se reúnem para cultuar o Senhor. Então, um conselho: busque uma igreja bíblica para congregar com alegria e amor de Jesus. Segundo ponto: eles caíram na armadilha de Satanás. Os discípulos de João caíram numa armadilha. Nesse ponto nós aprendemos outra grande e importante lição: não colocar a santidade em assuntos externos e indiferentes. Tomar água da torneira é pecado. Não é? Mas algumas pessoas às vezes podem dizer isso. Daí alguém vê alguém tomando água na torneira, vai dizer: ó, está pecando. Perdeu o seu tempo em coisa externa. Por exemplo, quantas pessoas perdem seu tempo com guardas de dias, com jejuns, com regras sobre orações, com regras sobre ajuda aos necessitados? Não é? Quantas pessoas que falam a questão, até esses dias eu estava falando, que se a pessoa tem que orar no monte, por exemplo. Se você quer ser santo de verdade, você tem que orar no monte. Por isso que eu faço um monte de cobertor e oro em cima dele. Calvino também afirma que nós devemos aprender a nos restringir pela moderação e equidade, para que não desejemos restringir outros para o que aprovamos, mas devemos permitir que todos mantenham a sua liberdade. Por exemplo, o irmão Juninho ora às 6 da manhã, por exemplo. Glória a Deus por isso. A irmã Leia ora às 10 da manhã, por exemplo. Estevão ora ao meio-dia. Tem problema? Não. Mateus ora às 3 da tarde. Tem problema? Não tem problema. Nós devemos orar constantemente, não importa o horário, não importa o lugar. Ah, irmão Juninho não está jejuando. A Bíblia não ordena que o irmão Juninho jejue. Não é? Vai chegar um momento, por exemplo, que às vezes nós vamos jejuar. O irmão Juninho vai jejuar. Uma necessidade, uma aflição que está passando. Mas não é, nós temos que parar, a Bíblia nos mostra que nós temos que parar de focar em algumas coisas que não trazem benefícios para a obra do Senhor. E é importante nós entendermos também que João deu treinamento para os seus discípulos. Se nós olharmos a história, nós vemos que os mestres ensinavam a orar, a jejuar. Inclusive, os discípulos de Jesus, eles falam, tem um texto que fala que eles chegam para Jesus e dizem: os discípulos de João foram ensinados por João. Como é que nós devemos orar? João tratou especificamente sobre esse tema. Mas eu entendo também que o treinamento de João para os seus discípulos foi mais severo. Foi dizendo: ó, vocês têm que jejuar, vocês têm que orar, vocês têm que se quebrantar, porque o ensinamento dele era centrado no quê? No arrependimento. Se quebrantar, o rei está vindo. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar o Senhor. Mas aqui é que esses discípulos de João foram envenenados pelos fariseus e caíram na armadilha de Satanás. Os fariseus utilizaram disso para usá-los contra Jesus e contra os seus discípulos. Mas vamos agora para a resposta do Rei Todo-Poderoso. A resposta de Jesus, ela se encontra do versículo 15 até o versículo 17. Nós temos visto, nós temos aprendido que Jesus está sob ataque. Veja, os fariseus estão a cada passo aumentando o ataque, até que um dia eles conseguiriam levar Jesus para a cruz. Eu gostaria que nós analisássemos a resposta de Jesus, à luz do que está escrito aqui, à luz das Escrituras.
E quais aplicações, quais lições, o que nós podemos aprender em relação a elas? Vamos lá, a resposta de Jesus. Se nós olharmos para o texto aqui, nós vamos ver que Jesus vai responder com uma afirmação e com duas comparações. A afirmação é do casamento, noivo presente. A comparação é da veste velha, do remendo de pano novo, e dos odres velhos, do vinho novo. Veja, uma afirmação, duas comparações. Eu creio que os discípulos de João compreenderam o que Jesus falou. Eles vão compreender o que Jesus falou. Já os fariseus o odiarão ainda mais e continuarão atacando o Senhor. Vamos para o primeiro ponto, afirmação de casamento. Versículo 15, parte A diz assim: respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Você consegue responder essa pergunta? Você é convidado para um casamento, está todo mundo se regozijando. Faz sentido alguém fazer jejum no casamento? Não, estou me cuidando do meu peso. Hoje eu não vou comer. Estou muito triste hoje, não vou comer nada, estou jejuando. Crisóstomo, ele acha que a comparação foi tirada do testemunho de João Batista. Alguns outros teólogos não creem dessa forma, mas eu vou utilizar esse pensamento do Crisóstomo. Veja comigo, em João 3, 28 ao 30, fala assim: vós mesmo, João Batista está dizendo, certo? Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele fala assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Perceba, João Batista comparou Jesus ao noivo. E João Batista se colocou como um amigo do noivo. E se alegra muito com isso. E se olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos que essa imagem é evocada de Israel como a noiva do Senhor. Então eu pergunto para você, faz sentido fazer jejum em uma festa de casamento? A chegada do noivo traz júbilo à festa nupcial, a ocasião em que jejum não é apropriado. E o versículo continua dizendo: mas dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aqui o grande rei afirma que em um futuro próximo o noivo não estaria mais com eles. Ele veio para resgatar. Veja, Jesus está mostrando o estágio do seu reinado. O primeiro ponto é que ele veio para resgatar para o seu reino discípulos, súditos. Essa é a fase inicial, que é a redenção. E em sua segunda vinda ele virá para consumar o reino, que será o juízo e a salvação eterna. Ele instalou o seu reino, mas ele ainda não é visível. Jesus reina sobre todas as coisas? Nós cantamos que sim. Colossenses capítulo 1, capítulo 2 fala que Jesus tem o poder sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Ele reina, mas o mundo consegue ver? É visível? Não, por enquanto não. Ele instalou o seu reino, ele reina soberanamente sobre todas as coisas, mas não é visível. Nós vemos esse reino espiritualmente, mas na segunda vinda o seu reino se consumará de forma visível. Veja, em Filipenses 2 fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui Jesus está nos ensinando uma coisa muito importante. Ele está nos mostrando que o noivo já veio e o novo está presente. Ao se apresentar como noivo, Jesus afirma a presença do reino como um tempo de celebração. Interessante, pois o noivo Jesus come e bebe com publicanos e pecadores, trazendo a eles o quê? Júbilo e salvação. Veja, o foco da Escritura aqui é no que realmente importa: salvação, alegria pela redenção, como o caso de Zaqueu. Lucas 19, versículo 6, versículo 9 e 10 diz assim: e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria.
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É importante destacar que quando João Batista fala sobre o noivo, ele também fala sobre a chegada da alegria. Veja, ele falou que tem a noiva, é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e houve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Agora vamos às duas comparações. Jesus vai apoiar a afirmação anterior em duas comparações. A primeira comparação, ela está lá no versículo 16, que é a comparação da veste velha. Ela diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Gente, alguém aqui já fez remendo em uma roupa? Já? Fazer um remendo de uma roupa nova para uma roupa velha prejudica ambas. Já imaginou você comprar uma roupa nova e cortar ela para fazer um remendo numa roupa velha? A nova, por ter o remendo cortado de si, ela estragou. Não é? Você pegar uma roupa nova e cortar ela, estragou, não estragou? Fica à vontade. Amém. Eu escutei uma palavra muito boa, por isso que eu cheguei. Amém. Estou só chorando. A nova, por ter o remendo cortado em si, ela estragou. A velha, porque o remendo não se ajusta. Se você pegar uma roupa nova e cortar e remendar uma roupa velha, o remendo não vai se ajustar. Agora eu quero que você imagine comigo. A roupa velha tem um rasgo, tem um buraco, aí você pega uma roupa nova e tira dela o remendo. O que vai acontecer? Estraga a roupa nova. E vai e coloca na roupa velha esse remendo novo. Na primeira lavagem, a parte nova encolhe e acaba estragando ainda mais a roupa velha. Você compreendeu o que Jesus está tentando dizer? Versículo 17, ele fala da comparação, ele faz outra comparação dos odres velhos. Veja, o versículo 17 diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Veja, aqui Jesus faz outra comparação. Jesus está fazendo uma comparação baseada naquilo que ele já tinha dito anteriormente. O que é um odre? Um odre, pela definição, é uma espécie de saco feito de pele de animal para transporte de líquidos. Os odres orientais mais comuns, eles eram basicamente feitos de uma pele inteira de uma cabra. O pescoço do animal formava o gargalo. E veja comigo, quando o vinho é colocado nos odres, ele fermenta e ele estica essa pele, esses odres. Os odres velhos já estão bem esticados, já estão no seu limite. Se colocar vinho novo, o que vai acontecer? Ele vai continuar fermentando e vai esticar e vai se romper. Ele vai rasgar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Veja, o que Jesus quer dizer com essas comparações? Jesus está nos dizendo que os antigos padrões de piedade são inapropriados quando o rei está presente. O rei dos reis, o senhor dos senhores está presente. O passado ficou para trás. Mesmo Jesus afirmando que seus seguidores poderão assumir o jejum depois de sua ascensão, não vai ser mais daquela forma que era feito anteriormente. Porque o noivo está presente, o noivo reina, o rei está presente. As imagens da roupa nova e dos odres novos enfatizam mais uma vez uma nova situação trazida pela vida do reino e pela vida do rei. Veja, o jejum obrigatório cerimonial pertence agora à antiga aliança. Passou. Jesus inaugura agora uma nova aliança que ele faz
no reino de Deus. O cumprimento das coisas externas, o cumprimento das leis cerimoniais está se findando, é isso que Jesus está dizendo. Já o odre já esticou, já está no seu limite. E Jesus vai satisfazer lá na cruz do Calvário todos os rituais, todos os cerimoniais, todas as leis, mostrando a todo homem que ele é um noivo e que ele faz nova todas as coisas. A antiga administração da lei mosaica é satisfeita nele. E é o que nós lemos lá em Isaías capítulo 6. Abra comigo Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, no versículo 2. Que é um dos versículos... Capítulo 9, Isaías capítulo 9. Versículo 2. Versículo 6 é um dos mais conhecidos por todos, mais lido por todos. Mas veja o texto. Versículo 2 em diante, a palavra de Deus diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Por que a alegria voltou? Por que eles se exultam? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para o quê? Versículo 7 nos responde: para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Veja, alegria. Por quê? Porque o menino nos nasceu. Porque o menino veio, porque Jesus reina sobre todas as coisas. Deus abriu um novo futuro para o seu povo, onde anteriormente havia tristeza, angústia. Esta alegria encontra expressão nas metáforas de colheita e de vitórias que nós lemos aqui. A alegria e as boas novas é o nascimento de Jesus Cristo, é a vinda de Jesus Cristo, porque sem Ele não há esperança para ninguém. A vinda do grande rei, a vinda de Jesus é que nos trouxe esperança, é que nos trouxe salvação. Ele é o descendente de Davi e está estabelecendo o seu reino em juízo e justiça. E para concluirmos, amados, enquanto a nós, quantas vezes nós somos questionados por coisas secundárias? Somos acusados por não estarmos andando conforme os fariseus de nosso tempo desejam. Muitas vezes somos interpelados sobre a nossa relação com Jesus e que estamos fazendo errado. Não estamos fazendo da forma correta que eles acham. Os liberais, os fariseus legalistas ou as seitas continuam em nosso meio nos confrontando com seus questionamentos com aparência de piedade. Mas sabemos que esses estão sendo usados por inimigos das nossas almas para nos afastar da presença de Jesus. Veja, os questionadores, ao questionar os discípulos de Jesus, os fariseus queriam que os discípulos questionassem Jesus. Se Jesus era mesmo aquele Senhor, que Jesus era mesmo o Messias escolhido, se Jesus era mesmo Deus. Os fariseus estavam jogando os discípulos de João contra os discípulos de Jesus, mas o objetivo de verdade deles era atacar Jesus, era atacar o ensino dele, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver, porque os discípulos estavam andando exatamente como Jesus estava dizendo. Quando nos questionam por que seguimos Jesus dessa forma e não da forma que eles desejam que sigamos, o objetivo deles é nos fazer questionar as Escrituras. E questionando as Escrituras, nós vamos questionar Jesus e o seu ensino.
Os fariseus de nosso tempo, assim como dos tempos de Jesus, se preocupam mais com as coisas externas, com as cerimônias, com a guarda de dias, com a maneira de sentar, com a maneira de serem vistos, do que com o próprio Jesus e a sua palavra. Veja, os discípulos de João também se importavam com o Senhor Jesus, mas o questionaram. Por exemplo, se nós focarmos em questionar a igreja local, logo logo nós vamos odiar a igreja local. Comece a questionar os ensinos das Escrituras e logo logo você se colocará contra eles. O ensino aqui de Mateus é nos fazer olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é por meio de argumentos que as pessoas são salvas, mas é pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Não adianta nada trazer uma palavra especial, uma palavra diferente. Nós não somos salvos por causa disso. Nós somos salvos pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus que reina sobre todas as coisas. Nós devemos focar nas coisas que realmente importam. Este é o ensino das Escrituras. Como nós vemos anteriormente, no versículo 13. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A Bíblia diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. Porque todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê está condenado, a Bíblia fala. Nós devemos ter em vista o que o Rei Todo-Poderoso requer de nós, e não perdemos nosso tempo com coisas secundárias, que apenas nos atrasam em nosso crescimento na presença dEle. Como o apóstolo Pedro nos mostrou, nos ensinou. 2 Pedro 3,18 diz o quê? Antes crescei na graça e crescimento, conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Deus seja louvado.